Queridos, hoje a gente está encerrando hoje oficialmente, as programações do mês de aniversário da igreja. A gente teve aí no mês de aniversário momentos especiais, considerando aí a presença do pastor Jonatas, do pastor Cláudio, a ordenação do licenciado Silas, agora reverendo Silas. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com você que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nos versículos 24 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 em diante. Amém, irmãos? Amém. Encontrou aí? Vamos lá. Jesus dizendo assim, no final do Sermão do Monte: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Senhor Jesus, essa palavra tem falado com o coração dos seus discípulos ao longo de séculos, e nós pedimos que o Teu Espírito nessa hora possa fazer com que essa palavra seja iluminada no nosso coração, que a iluminação do Teu Espírito nos traga discernimento espiritual profundo, verdadeiro, sobre aquilo que nós estamos contemplando aqui. Nós sabemos que nos cabe abrir a nossa Bíblia, mas só o Senhor, Espírito Santo de Deus, pode abrir o nosso coração para a Tua palavra. Nos ajuda, que apesar de mim, nessa hora, o Senhor possa comunicar vida e verdade, porque a Sua palavra jamais volta vazia. Nós cremos assim e oramos assim no nome de Jesus. Amém. O arquiteto americano Brian Berg, de 36 anos, entrou para o livro dos recordes, construindo o maior castelo de cartas do mundo. Esse castelo de cartas é uma réplica de um cassino de Macau chamado The Venetian. Ele foi erguido com números bizarros, 218.990 cartas foram usadas para construir esse castelo, sem nenhum tipo de fita ou de cola. O castelo é formado por prédios de várias torres, mede 10,5 metros de altura por 3 de comprimento, levou 44 dias para ser construído e tem mais nada menos do que 270 quilos de cartas ali. Todos esses números já pintam na nossa cabeça uma imagem assim surreal, Você chega num lugar, tem um edifício lá, uma coisa de 10 metros, e é tudo feito de cartas. O que é bom a gente lembrar, e aqui tem uma lição importante do seguinte: não importa quão imponente ou sólida pareça ser essa construção, ela continua sendo um castelo de cartas. E um breve empurrão pode colocar tudo no chão. Essa é uma lição importante. Às vezes a nossa vida, a nossa família, o nosso casamento tem bastante aparência, bastante vulto. Nós parecemos aquela família da Doriana. Todo mundo feliz, sorridente, meu amor para lá, meu bem para cá. Mas a questão é a seguinte: e quando os trancos da vida vierem? E quando as provações, e quando a rotina, quando as tentações baterem na porta da nossa casa,
quanta solidez tem aquilo que nós construímos. Quanta solidez tem esse casamento. O quão sólido ele é a ponto de resistir naquilo que Paulo chamou de o dia mau. Quando nós entramos no Evangelho de Mateus, a gente começa a perceber que Mateus ele estrutura a narrativa do seu evangelho em torno de 5 grandes blocos de ensino de Jesus. São 5 grandes sermões. Alguns autores vão dizer que Mateus está repetindo aqui a estrutura de Moisés do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. A grande questão é que o Sermão do Monte, ele tem um lugar muito precioso na história da fé cristã. No original, ele não tem esse nome, Sermão do Monte, mas quem deu esse título para o sermão foi Agostinho, o célebre pai da igreja, e o título pegou desde o século IV, que quando a gente fala o Sermão do Monte, a gente já faz logo uma conexão com Mateus, capítulos de 5 a 7. E o interessante é que o Sermão do Monte, ele tem uma série de abordagens históricas, não tem um jeito só de ler esse trem, tem vários. Albert Schweitzer, por exemplo, enumera 7 abordagens diferentes. Harvey MacArthur enumera 12 abordagens diferentes. Donald Carson enumera 6 abordagens diferentes. A grande questão é que cada abordagem enfatiza um aspecto do Sermão do Monte. Agora, o que todos são unânimes em dizer é que o Sermão do Monte, ele tem um tema unificador, ele tem uma ideia que perpassa os capítulos 5 a 7 e que traz esses capítulos unidos, jungidos todos debaixo de uma linha mestra, que é a ideia de ser discípulo no reino de Deus. Sobre o que é o Sermão do Monte? É sobre como viver como alguém que é discípulo de Jesus e, portanto, vive no reino de Deus. Reino de Deus, ou reino dos céus, para Mateus, é uma expressão que a gente... porque Jesus quando vier no seu reino. Então eu vou só mostrar 2 aspectos disso daqui, para a gente entender. O reino de Deus, ele tem um aspecto do já e do ainda não. Eu sei que vocês já ouviram isso em algum lugar. O reino de Deus é o já e ainda não, né? Jesus no Evangelho de João ele fala assim, porque vem o tempo e já chegou em que os adoradores adorarão Pai, Espírito e Verdade. Você fala assim, pô Jesus, e aí? Simplifica o negócio, vem ou já chegou? Já chegou ou vem? Né? Porque se vem, ainda não chegou. Se já chegou, não está mais vindo. Só que, na verdade, é o seguinte, a vinda de Jesus inaugurou o reino de Deus entre os homens, porque Jesus é o reino de Deus. Mas o reino de Deus ainda não veio na sua plenitude. Ele ainda virá quando Jesus voltar. Então nós estamos num período do já e do ainda não. O reino de Deus já está entre nós? Já. Mas está na sua plenitude? Ainda não. Isso é importante para a gente entender o Sermão do Monte, por quê? Porque em determinado momento Jesus fala sobre esse reino de Deus que vem na destra dele no final de todas as coisas. No capítulo 7, Jesus começa a falar sobre a sua volta. Mas na maior parte do sermão, qual é a ideia de Jesus? Que nós vivamos agora no reino de Deus. Obviamente que viver agora sob o governo de Deus tem implicações práticas. E por isso, grande parte do sermão fala sobre ética, sobre amor, sobre justiça, sobre verdade, perdão, amor ao próximo, sobre como dar esmola, sobre como fazer jejuns, sobre como fazer orações. Ou seja, se eu estou vivendo agora sob o governo de Deus na minha vida, isso molda um jeito específico de viver. E é sobre isso que o Sermão do Monte fala. Ele fala sobre questões bastante práticas. É interessante que Jesus pregou esse sermão, Mateus, fez o registro dele, e nós estamos aqui num trecho do final do sermão. E como é que Jesus começa a fechar esse sermão? Donald Carson vai dizer que Jesus desfere 4 parábolas. Ulrich Luz, um intérprete alemão, vai dizer que são 3 parábolas, e eu vou ficar com a posição de Ulrich Luz, dizendo o seguinte: Jesus desfere no trecho final do Sermão do Monte uma parábola sobre 2 portas,
uma larga e outra. Jesus desfere duas árvores que dão dois tipos diferentes de frutos e fala sobre dois construtores de casas. As ideias são as mesmas. Cuidado com a porta que é larga, pois ela conduz à perdição. Mais estreita é a porta que conduz à salvação. Não prestem atenção em todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, porque pelo fruto nós conhecemos a árvore. E uma árvore boa não pode dar o quê? Fruto mau, maus frutos. E uma árvore má tampouco pode dar o quê? Bons frutos. E aí Jesus termina com uma pequena história, dizendo o seguinte: cara, uma vez eu conheci dois construtores, dois engenheiros civis. Eles construíram duas casas, os projetos eram muito parecidos, o material era igual, os métodos construtivos eram muito semelhantes, as duas casas eram praticamente iguais, idênticas, só que um construiu sobre um fundamento, um tipo de fundamento, e outro construiu sobre outro tipo de fundamento. E o que Jesus está dizendo é, o fundamento foi determinante para o futuro daquelas casas. Por quê? Porque Jesus começa a nos mostrar que há um homem que construiu a sua casa sobre a areia. E isso, no contexto da Palestina, é uma realidade muito perceptível. Por quê? Porque não haviam técnicas construtivas elaboradas, as pessoas muitas vezes chegavam num terreno que tinha erosão, tinha uma série de problemas, e como levaria muito tempo e muito custo preparando aquele terreno de maneira adequada, o cara simplesmente construía a casa ali. Só que na Palestina, conquanto seja um lugar seco, também é um lugar que tem muitas chuvas torrenciais. Então, muitas vezes, depois de um grande temporal, casas inteiras caíam ao chão. O que Jesus está dizendo aqui? Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, não coloca em prática, não viabiliza isso de maneira prática no dia a dia, no trabalho, na escola, no casamento, na criação dos filhos, no pagamento das contas, esse alguém é alguém insensato, pois ele está construindo uma coisa imponente, vultosa, grandiosa, mas sobre um fundamento que não persistirá quando vierem as chuvas, as tempestades, as tormentas e as águas dos rios. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está falando aqui, quando ele encerra esse período, ele fala assim, então houve uma grande ruína. E Jesus está usando uma palavrinha grega aqui que quer dizer fracasso, queda, tombo, ruína, desastre. Jesus está pintando o final dessa casa como uma coisa muito ruim. Então, houve uma grande tragédia. Possivelmente pensando que, enquanto a família dormia à noite, eles foram soterrados debaixo daquela casa e houve muita morte. Uma vez que é quase impossível desligar a ideia de construir uma casa com edificar uma família. Especialmente na Bíblia. Quando nós andamos por Niterói, nós olhamos e vemos várias casas construídas mais ou menos nesse padrão, em encostas que são lugares perigosos e instáveis. Na noite do dia 7 de abril de 2010, uma chuva torrencial foi a última coisa que 48 pessoas que morreram no Morro do Bumba ouviram. 200 pessoas foram soterradas. 48 perderam a sua vida naquela noite e 8 corpos jamais foram encontrados. Quando a gente passa pelo Morro do Bumba, ainda lá moram muitas famílias, em casas que foram condenadas pela Defesa Civil. É possível que eu e você, passando de carro pelo Morro do Bumba, digamos assim, mas que pessoal desajuizado, que gente maluca, como é que eles podem viver assim? Como é que eles podem continuar vivendo debaixo de tanto perigo? Mas pode ser que a história do Bumba seja minha e seja sua. Porque talvez nós também estejamos construindo a nossa casa num lugar que não vai dar sustentação a ela quando for preciso. A grande questão que Jesus está dizendo aqui é que Jesus está nos lançando sementes de reflexão, sementes de sabedoria. Ele está ecoando aqui talvez um versículo muito conhecido da Bíblia, de Provérbios 14, 1, que diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola
com as próprias mãos, a derruba. Ou seja, a ideia de construir a casa e construir família, a noção de casa e família está implicada aqui nesse contexto. É óbvio que no texto de Jesus, a noção de família não é tão clara. O que Jesus está falando é sobre a vida do discípulo. Mas veja bem, se tem uma coisa que a gente sabe sobre família é o seguinte, que quando você vive em família, você nunca se destrói sozinho, não é verdade? Se você é pai, se você é mãe, se você é filho, você nunca se destrói sozinho. Toda vez que a gente se mata, a gente mata a nossa família. Toda vez que a gente se sabota, a gente sabota a nossa família. Toda vez que a gente se destrói, a gente destrói a nossa família. Aqui, eu acredito que eu posso destacar, porque eu sou reformado, porque eu sou calvinista, porque eu sou presbiteriano, eu posso destacar uma armadilha no caminho dos reformados, uma armadilha histórica. E para você ter consciência disso, olhe para a Europa e veja que os países que foram berço da fé reformada, hoje são países pós-cristãos. Que armadilha? A armadilha de nós acharmos que o importante é ter uma correta cognição das Escrituras. Se você entendeu bem a doutrina, já está ok. E negligenciar uma correta vivência e aplicação das Escrituras. O entendimento cerebral da doutrina como um fim em si mesmo, e não como um meio para viver a vida de Jesus. Ou seja, de que adianta todos os conceitos sobre amor que nós conhecemos, se nós não vivemos amor? O resultado é o mesmo do cara que nunca ouviu falar sobre amor. Do que adianta tudo que nós sabemos sobre a graça de Deus e o perdão de Deus em Cristo, se nas nossas relações não há perdão e não há graça? Nós vivemos e o resultado final é de um ateu que não conhece nem perdão e nem graça. Porque os resultados, eles vêm não daquilo que nós pensamos, mas daquilo que nós fazemos. Se você sabe um bocado sobre colheita e não planta nada, você não vai colher nada. Se você sabe um tanto sobre determinada profissão e não vai para o trabalho, o resultado é 0,0, rosquinha, rosquinha. A grande questão é que o verdadeiro reformado, ele sabe que crer é praticar, e que praticar é um ato de fé. Aquele que crê, vive. Aquele que não vive, também não crê. Ora, não é isso que já disse Tiago há um tempão atrás? Poxa vida, se você me disser que você tem fé, eu te digo o seguinte, eu também tenho fé, e a minha fé produz obras, porque toda fé que não tem obra é uma fé morta. É engraçado que Dietrich Bonhoeffer, ele uniu essas ideias, que era reformado, de fato e de verdade. Ele disse, só aquele que crê é obediente, e só aquele que obedece realmente crê. Agora veja bem, nós ouvimos aqui uma série de pregações sobre família esse mês, uma série de pregações sobre casais, e nós já estamos com Efésios 5 na mente, nós sabemos de cor, nós podemos citar o texto assim abundantemente. Agora, veja bem, o quanto você, marido, pratica o amor servo e a liderança humilde na sua casa e na vida da sua esposa. O quanto você, esposa, apoia e respeita o seu marido na prática da vida cristã. Vocês honram uns aos outros diante dos filhos. Vocês procuram evitar críticas desnecessárias e infantis. Vocês apreciam as diferenças um do outro. Em resumo, o quanto nós estamos aplicando do que a Bíblia nos ensina sobre casamento. Jovens, nós conhecemos o conceito de casamento das Escrituras, nós sabemos que isso implica numa relação entre homem e mulher, que envolve exclusividade, compatibilidade espiritual, amor abnegado e compromisso mútuo. Nós sabemos que nós não devemos usar as pessoas como se elas fossem objetos de prazer. Nós devemos, e nós sabemos que nós não devemos colocar nas pessoas a esperança de uma salvação que só Cristo dá, mas o quanto nós estamos procurando uma pessoa pelos critérios corretos. O quanto nós estamos buscando namoros que glorificam a Deus,
pessoas que são espiritualmente compatíveis conosco, que creem nas mesmas coisas e que querem seguir na mesma direção. O quanto nós estamos aplicando do que nós sabemos da Sagrada Escritura. Filhos, vocês conhecem Efésios 6, sabem que o quarto mandamento se dirige a vocês: honrará teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Vocês obedecem aos seus pais e procuram ajudar em casa, como bons servos de Cristo nos afazeres da casa. Vocês procuram honrar seus pais e ser compreensivos com eles quando eles falham. Elogiam seus esforços e reconhecem o trabalho para dar a vocês provisão, estudos e uma vida digna. Filhos, vocês estão aplicando o que conhecem do Evangelho? Pais, vocês sabem que o comando de Deus para vocês é que criem seus filhos nos caminhos do Senhor. Não sejam desnecessariamente duros ou críticos. Vocês trazem seus filhos à igreja. Vocês oram com eles e por eles. Vocês leem a Bíblia com eles. Eles veem a fé sendo vivida debaixo do teto. Em suma, o quanto nós estamos aplicando do que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras sobre o que significa ser pai. A gente tem que mudar o nosso entendimento do que significa um comando ou uma lei de Deus. Nós muitas vezes achamos que a Bíblia está dizendo para nós as coisas como elas devem ser, e isso é um fato. Deus, porque é nosso Criador e Senhor, Ele tem autoridade para nos comandar. Mas a maioria das vezes a Bíblia está dizendo as coisas como elas são, e aí tem uma pequena diferença. O que eu quero dizer com isso? A gravidade é uma lei, tudo bem? Você pode até dizer assim: eu não concordo com a gravidade. Eu não quero viver debaixo da lei da gravidade. Meu irmão, suba num prédio bem alto do centro do Rio e pule de lá. E eu quero ver o resultado disso daí. Aliás, eu não quero nem ver. Porque as coisas são assim. Ponto. É uma lei. Quando Deus escreve na sua palavra que o modelo do casamento é que o marido seja assim, que a esposa tenha o seu papel, que os filhos sejam tementes ao Senhor, a Bíblia não está só dizendo para você faça assim, a Bíblia está dizendo é assim. Se você quiser construir uma coisa sólida, esse é o caminho. Ah, nós não queremos viver assim? Ótimo, nós estamos construindo a nossa casa sobre a areia. As dificuldades virão e nós experimentaremos ruína, nós experimentaremos tragédia. Nós não podemos simplesmente construir a nossa vida do nosso jeito e achar que o resultado será o mesmo de obedecer os comandos do Senhor. A Bíblia diz de capa a capa: você quer ser abençoado no campo, na cidade, no trabalho, na faculdade? Tema ao Senhor, obedeça os seus comandos, porque se você não obedecer a lei, a maldição vai te alcançar aonde você for. Porque o que é viver fora da lei? É viver fora do guarda-chuva da graça de Deus. Não é Deus que te exclui da bênção, somos nós que nos excluímos dela. Se eu quero viver do meu jeito, eu estou me excluindo desse guarda-chuva que é a bênção de Deus para a minha vida. Meus irmãos, tenhamos cuidado. A Bíblia diz assim: faça desse jeito. Porque quando os reformados disseram, no século XVI, não somos nós que quebramos a lei, é ela que nos quebra, eles estavam querendo significar isso aí. Eu posso até tentar viver a revelia da lei do Senhor. Pior para quem? Pior para mim. Pior para mim. Jesus está dizendo aqui que o contrário desse homem que constrói a sua casa sobre a areia é o homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. A palavra que Jesus usa, prudente, frônimos, do grego, fala sobre uma pessoa que é pensativa, sagaz, é uma pessoa inteligente, uma pessoa que usa sua inteligência para pensar antes e fazer depois. É uma pessoa que senta e fala assim: aonde eu quero chegar? Lá. E como é que eu chego lá? Ele planeja, ele é inteligente, ele não é movido por rompante, ele não faz as coisas às cegas, ele sabe onde ele quer chegar, ele é prudente nos seus caminhos, ele planeja, ele é inteligente.
Essa palavrinha, ela significa essa pessoa que planeja cuidadosamente a sua vida e age de maneira intencional, colocando-se debaixo da guarda da lei, porque obediência é isso, é colocar-se debaixo do amor de Deus. Jesus está lembrando para a gente que o conceito de sabedoria antigo não tem a ver com ser muito inteligente da cabeça, tem a ver com entender e aplicar. A sabedoria da Bíblia é uma sabedoria prática, é uma sabedoria viva, é uma sabedoria do dia a dia. Jesus está dizendo para a gente que se a gente quiser ter uma família construída sobre a rocha, que se a gente quiser que a nossa vida seja inabalável, a gente vai ouvir e praticar. Tem um conceito aqui, cara, que eu acho muito interessante. Eu conheci uma pessoa que lhe dizia assim, cara, eu não tenho medo de nenhuma cariação na minha vida. Eu não tenho medo de nenhuma cariação na minha vida. Porque a minha vida, eu vivo ela primeiro diante do Senhor. E depois dos outros. Então, eu não tenho medo de nada. Se tiver uma câmera me observando 24 horas, eu não estou ligando. Porque eu sei que eu estou construindo a minha casa na rocha. E ele aplicava esse versículo sobre a prática cristã. Por que isso é importante? Porque sabedoria tem a ver com a maneira como a gente vive. Não tem a ver com quantos versículos a gente decorou, mas tem a ver com quanto do que a gente sabe da Bíblia a gente coloca na prática. Não é essa a filosofia dos nossos pequenos grupos? Nos pequenos grupos a gente não chega lá, né, Robson, Beto e os demais irmãos? A gente não fica lá, o que você sabe sobre hiperetologia? Como você encara o problema do supralapsarianismo? Né? A pergunta é, como você vive isso que foi compartilhado no domingo? Como você aplica isso no seu trabalho, no seu casamento? E essa pergunta é importante, essa pergunta é essencial. Eu quero terminar falando algumas coisas aqui para a gente amarrar esse momento, esse período de reflexões na igreja. Como a gente pode aproveitar mais da vida comunitária e aplicar mais? Primeira coisa, leve a sua vida comunitária a sério. Leve a sua vida comunitária a sério. Antigamente, nós como igreja tínhamos várias atividades. Tipo, tinha culto na terça, culto na quarta, culto na quinta, domingo de manhã e tal, escola dominical de manhã e um culto à noite. Hoje a nossa vida não comporta mais isso. E a gente simplesmente enxugou a agenda da igreja para poder servir melhor a igreja. Isso aumenta a sua responsabilidade de estar aqui domingo à noite. Porque é o momento que nós estamos focados ouvindo a palavra do Senhor. A gente precisa ter frequência no culto. Estar no culto é vital. Para muitos de nós aqui, essa é a única vez que a gente para ouvir a palavra com tempo qualitativo durante a semana, porque a sua vida é uma loucura, eu sei. Eu não quero que você saia daqui culpado, mas domingo à noite, marque um compromisso no seu coração e na sua agenda. Esteja aqui. Estando aqui, segunda coisa, abra o coração para a palavra. Às vezes a gente ouve um sermão e a gente começa a fazer justificativas de por que a gente não vive aquilo, por que aquilo não é verdadeiro no nosso casamento. E aí a gente começa a usar alguns mecanismos que são perversos e perigosos. Por exemplo, desqualifica o mensageiro. Ele está pregando isso, mas ele nem vive, ele é um hipócrita. Desqualifica a mensagem. Isso daí é utopia, ninguém vive esse negócio. Todo mundo é pecador. Desqualifica a Bíblia. Mas a Bíblia é de outro contexto, é de um contexto agrário, não sei lá o quê. Cuidado, meu irmão. O diabo engana aqueles que se enganam. Cuidado. Se eu venho para o púlpito pregar coisas que eu tenho dificuldade de viver, é porque esse sermão é para você e é para mim. Cuidado quando a gente cria pretensas justificativas de por que aquela mensagem não é autoritativa na minha vida. Contanto que seja exposição fiel das Sagradas Escrituras, é autoritativa sim, porque é a palavra de Deus para você, é a palavra de Deus para mim. Nós temos que abaixar a cabeça e ter humildade diante da palavra do Senhor. A terceira coisa é
Aplique a mente com inteligência na palavra. Quando a gente vem para o culto, venha preparado para ouvir a palavra e fazer anotações, levar anotações para casa, para ser diligente no comer da palavra. A gente tem feito um esforço enorme de trazer reflexões de conteúdo para a igreja, mas isso tem que ser uma via de mão dupla. A igreja tem que abraçar essa causa junto com a gente. Existe um tanto de coisa esquisita e perigosa sendo dito em vários arraiais evangélicos, e a gente quer que o nosso povo seja centrado no evangelho, seja voltado para a palavra. Mas isso tem que vir de mim, tem que vir do Silas, do conselho de todos nós. Nós não podemos vir despreparadamente, desleixadamente para o momento da palavra. E por último, eu queria sugerir 4 temas bíblicos para você aplicar agora na sua família. 3 palavrinhas só. Vamos lá? Repita comigo: perdão. Repita comigo: respeito. Repita comigo: amor. Perdão, respeito e amor. Essas 3 palavrinhas, cara, elas são muito miudinhas. Elas são muito pequenininhas, mas experimente aplicar no seu casamento com doses maciças: perdão, respeito, limite no que fala e como fala, e amor, demonstrações, atitudes concretas de afeto, de apreço, de respeito, de colocar o outro para cima, de elogiar. Aplique isso. Eu te desafio em nome de Jesus a aplicar isso daí. E depois vai no gabinete e me conta o que aconteceu. Eu te desafio em nome de Jesus. É isso que a Bíblia diz. Não importa o quanto você sabe, importa o quanto você vive. Não importa o quanto você decorou da Bíblia, importa o que você vive do que você sabe. Porque se nós não aplicarmos nada, o resultado será nada. Nada. Don Carson destaca que esse texto ele está incluso num trecho que é escatológico. O que isso quer dizer? Que esse trecho ele olha para o futuro. Exatamente no trecho anterior, Jesus está falando assim: naquele dia muitos virão e dirão: Senhor, fizemos grandes obras no seu nome. E então Jesus dirá: apartai-vos de mim, não conheço vocês que vivem praticando a iniquidade. E então Jesus fala essa parábola no contexto de que essa grande ruína tem a ver com o juízo final. O que é o juízo final para nós cristãos? É quando Jesus voltará e todos nós estaremos diante do trono. E nós seremos julgados com base nas nossas obras? Não. Porque pelas obras ninguém seria salvo. Mas nós seremos absolvidos por quê? Porque os nossos pecados foram colocados sobre Jesus. O que isso quer dizer? Quer dizer que a grande ruína que deveria me atingir você, porque nós somos pecadores, alcançou Jesus na cruz do Calvário. Para nós que estamos em Cristo, esse dia de juízo, de julgamento, de condenação e de inferno, por que não dizer a palavra inferno? Sim, inferno. Esse dia de inferno foi colocado em Jesus na cruz do Calvário. O que é a cruz? É a nossa tragédia, é a nossa ruína colocada sobre Jesus. O que quer dizer? Quer dizer que eu e você, nós temos todos os recursos do mundo para experimentar uma vida que não sabe o que é ruína. Você pode ter uma casa firmado na rocha, meu irmão. Você e eu podemos ter um casamento abençoado por Deus, sólido, mesmo, inabalável, porque a salvação de Cristo para mim e para você é dita por Jesus nos seguintes termos: o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Abundância de vida. É por isso que nós estamos orando agora juntos. Jesus Cristo querido, nos ensina a ouvir e obedecer. Nos ensina a ouvir a Tua voz e humildemente obedecer.
Espírito Santo de Deus vem nos dar poder espiritual, poder do alto, para que dentro da nossa casa nós possamos viver com perdão, com respeito e com amor. E que essas realidades simples possam renovar, restaurar, curar o nosso casamento, a nossa relação com os nossos filhos, a nossa relação comunitária aqui na igreja, e que possam nortear a nossa vida como um todo. Nos ajuda nessa hora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.